Olá pessoal, tudo bem? Estou novamente aqui com o Rodrigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dos playbooks na gestão de vulnerabilidades. Eu particularmente sou muito fã dos playbooks, então eu quero perguntar para o Rodrigo, primeiramente, o que são os playbooks e como que eles surgiram? Tá. O playbook ele é uma parte dentro do Flow, né? O AppSec Flow, que é a nossa plataforma. E ele tem uma história que ele surgiu lá atrás, quando a gente percebeu que alguns clientes nossos tinham uma necessidade de entender como é que cada um analista seguia os mesmos passos para executar um trabalho, né? Então, existia sempre essa dúvida, mas como é que eu faço que o meu analista ele execute as mesmas atividades que o seu analista executou? Então, lá no AppSec Flow, a gente implementou um negócio chamado metodologias, né? Então, toda a nossa análise, todos os nossos projetos eram vinculados a uma metodologia e existem dentro do Flow várias metodologias. Para quase todos os tipos de projetos que a gente executa, já tem uma metodologia desenhada. Mas aí também no decorrer do processo de uso da metodologia, foi sempre muito bem feito isso, mas o nome não caiu legal. Sim. Né? Todo mundo imaginava que metodologia era uma coisa que a gente buscava no mercado e trazia para dentro do AppSec Flow. E aí a gente resolveu mudar um pouco essa visão para separar uma coisa da outra, né? Eu tenho uma metodologia de trabalho, mas Sim. eu tenho um playbook. Um playbook nada mais é do que um faça dessa forma. Legal. Tá? Então eles ajudam os nossos analistas a seguir uma sequência de atividades lógica dentro de uma análise que ela pode ser feita da mesma forma por um outro analista. Ele só precisa seguir a mesma análise que está sendo, a mesma metodologia ou o mesmo playbook que está sendo colocado para ele. Tá? E esse playbook, quando você associa isso a um projeto, vamos dizer assim, de forma macro, ele vira uma lista de ações, um checklist. Então o analista vai executando, vai dando check nas atividades e isso vai sendo refletido no projeto, ou seja, quem está acompanhando o projeto sabe percentualmente quanto esse projeto está sendo completado. Tá? Então, essa é a ideia do playbook, ou seja, garantir que todo mundo siga um padrão específico para uma ação. Quais são as vantagens dessa padronização garantida pelos playbooks? Eu acho que a principal vantagem que a gente tem com o playbook é você garantir que, independente de quem vai fazer aquela análise, existe sempre uma sequência a ser seguida, essa sequência ela é estruturada, ela é desenhada para você chegar no melhor resultado possível. Tá? Então, para mim, é a principal vantagem que tem dentro do uso do playbook, ou seja, é a garantia realmente da execução correta de uma análise. Tá? E como que esses playbooks otimizam, então, o dia a dia dos times? Tá. Vamos imaginar a seguinte situação, assim, a gente tem um analista que ele está trabalhando em 2 projetos onde ele tem que executar tarefas diferentes. Tá? Em alguns momentos, se você não tem uma base, uma segurança para esse analista, você pode deixar que esse analista vai executar uma ação, por mais que seja correta, mas em um momento não adequado. Tá? Então a gente precisa garantir que esse analista ele siga um fluxo correto. Então a gente cria lá os nossos playbooks. Mas vamos imaginar uma outra situação. Esse analista, por alguma eventualidade, ele deixa esse projeto e migra para um outro projeto. Se eu coloco um outro analista para executar, eu preciso dizer para esse analista, olha, já foi feito tais atividades, tais ações. O que falta fazer? Então, se eu não tenho esse controle, se eu não tenho essa gerência sobre o que está acontecendo, eu vou perder mais tempo ainda e 2 analistas fazendo a mesma coisa. Porque eu vou ter que estar lá mostrando para o outro o que ele fez e o que falta fazer e qual foi o pensamento que ele seguiu. Né? Ao passo que se eu tiver um playbook, isso é indiferente para qualquer analista que chega lá. Então eu simplesmente chego, vejo o que o outro analista já fez, vejo os resultados que estão na plataforma e dou continuidade à execução do projeto. Então basicamente o que se ganha com isso? Agilidade. Legal. Né? Segundo passo, o que se ganha com isso? Controle. Em terceiro passo, o que se ganha com isso? Padronização. Tá? Legal. Qual tem sido então a resposta, o feedback dos nossos clientes em relação a esses playbooks? Então o que a gente tem observado, principalmente com relação aos clientes que executam as suas próprias análises de correções, é que eles têm observado o seguinte: eu continuo executando as minhas ações baseadas agora num padrão correto de execução, ou seja, eu continuo testando, eu avaliando uma vulnerabilidade com base em um padrão. Tá? Legal.
Bom, pessoal, acho que deu para entender um pouquinho melhor, então, sobre o funcionamento dos playbooks e como eles realmente otimizam o dia a dia dos times. Para ler um pouquinho mais sobre esse tema, tem um artigo bem completinho de autoria também do Rodrigo no blog da Conviso. Nesse blog você vê também muito conteúdo sobre segurança de aplicações. Semanalmente aí a gente tem novos artigos. Então acompanhe tanto o nosso blog quanto as redes sociais da Conviso para ficar aí ligado nos conteúdos que a gente publica semanalmente. Então tá bom, obrigada. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau, obrigado. Até a próxima.